acham, no mínimo, temerário. Mas o importante dessa história é que, ao mesmo tempo que ocorre uma mudança na superestrutura da sociedade, nos processos produtivos, nas indústrias, nas empresas, na forma tradicional dos ambientalistas pensarem, há também uma nova forma de fazer política, que organiza e passa a ter um protagonismo, principalmente dos jovens, completamente diferente da política, que, por exemplo, para o jovem é muito mais importante um flash mob no meio da Praça da Sé ao meio-dia do que aquela coisa chata de você ficar no sol 3 horas numa mobilização popular ouvindo discurso. É muito mais interessante você fazer múltiplas manifestações pela cidade, que num todo vão resultar numa percepção diferenciada de alguma coisa, do que só os tradicionais de se fazer política. Então, a mudança que a gente precisa observar na sociedade, ela precisa também ser acompanhada por mudanças na política como um todo. Isso está acontecendo na sociedade. Agora, eu concordo inteiramente com o Fábio, nós estamos juntos nisso. Foi candidato a governador do Estado, fui candidato a senador, quer dizer, nós estamos enfrentando esse desafio de entrar para a política. Porque uma coisa que eu concordo totalmente com o Fábio é que ninguém deixa de ser empresário porque tem empresário canário. Ninguém deixa de ser líder do ONG porque tem líder do ONG canário. Por que as pessoas deixam de fazer política porque tem políticos canários, quando a política é absolutamente determinante na qualidade de vida e na qualidade da sociedade que a gente vive? Quer dizer, sem política não há transformação. Eu acho que a gente precisa estar consciente disso. E concordo também com o Fábio, que uma das razões pelas quais as pessoas não entram na política é porque a nossa legislação eleitoral hoje é todinha construída para evitar que as pessoas participem da política. Isso tem que mudar, e só vai mudar entrando na política. Bom, eu vou dar voz um pouco às pessoas que estão aqui hoje com a gente, e eu vou então juntar algumas questões que vieram, com algumas questões minhas, algumas reflexões que eu estava fazendo ao longo da conversa com vocês. Bom, então, nós sabemos que as empresas, já que a gente está falando delas, e que a gente tem aqui pessoas que já têm alguma experiência, o Ricardo e o Fábio, elas têm como meta a geração de lucro. Nós sabemos que a gente tem metas constantes, crescentes de lucro, que os funcionários das empresas têm que garantir. E, ao mesmo tempo, a gente precisa mudar o modelo desenvolvimentista que a gente está caminhando aqui. Como que a gente vai poder fazer para garantir que essas empresas tenham realmente um papel dentro dessa mudança? É uma das perguntas que está aqui. E a outra pergunta, ela diz respeito às formas de driblar como o crédito de carbono, o comércio de crédito de carbono. E se isso não acaba mascarando e as mesmas empresas acabam empurrando para frente questões mais básicas, mais sérias, que necessitariam de mudanças mais drásticas. Eu vou só terminar dizendo uma coisa, Talvez a gente fique discutindo aqui tecnologias, e sem dúvida iremos precisar muito delas, mas existem as técnicas tradicionais e existem soluções simples que às vezes elas poderiam ser realizadas para solucionar problemas muito graves, que são problemas básicos da população, como o saneamento básico, como a própria questão da alimentação. E a gente tem até na permacultura, por exemplo, essas soluções. Só que elas têm um grande problema, do ponto de vista das empresas. Elas não dão lucro. Então, eu queria lançar essas questões para vocês. E também já queria aproveitar, como essa é a minha última questão, para fazer um convite para todas as pessoas virem no dia 21
nós vamos ter um seminário na Câmara Municipal sobre a alimentação orgânica, sobre cultivo orgânico na cidade de São Paulo. Antônio, eu acho que, dado o adiantado da hora, talvez pudesse fazer todas as perguntas em bloco, né? A menos que fosse abrir, para as pessoas usarem o microfone de viva voz, que eu sempre acho mais simpático do que por escrito. Mas aí, se tiver alguém, não sei se eu quebro as regras aqui, e também você fazer as perguntas em bloco, a gente responde em bloco. Eu vou fazer todas as que ainda não foram, de alguma forma, respondidas por vocês, né? A Suzana fez essa questão sobre... essa questão ela acabou sintetizando com a indagação dela a respeito das empresas. Então tem a opinião de vocês a respeito desses mecanismos como o MDL, captura, armazenamento de carbono, de gás carbônico, se esses mecanismos são mecanismos eficientes de desenvolvimento, comparar isso com o crédito de carbono. Tem uma pergunta aqui, um espectador que pede para o Ricardo comentar um pouco mais sobre a Carta da Terra, né? Uma pergunta a respeito do fenômeno político Marina, né, para 2014. O Ricardo chegou a falar sobre isso, né? E em relação às empresas, existe também aqui a dúvida a respeito de modelos de crescimento e mensuração de resultados no nível dessas organizações. E como é que esses parâmetros podem ser absorvidos sem impactar o contexto competitivo, a capacidade de competição das empresas. Enfim, é isso. Há também uma preocupação da plateia a respeito do crescimento da população humana. Então, essas empresas também estão atendendo a uma demanda crescente de todos os produtos, commodities, produtos industrializados, serviços, etc., que é proporcional ao próprio aumento da população. Então, como resolver esse problema, que até nos remete a uma discussão que havia nos anos 70, limites do crescimento, né? Se isso se apresenta novamente como existe essa bomba populacional ou essa é uma questão falsa, né? Basicamente, são essas. Vou começar, já que eu fui o primeiro a falar. Primeiro, em relação à questão da sustentabilidade no setor empresarial. Quer dizer, eu acho que é uma questão importante, acho que mudou muito o conceito. Na década de 70, um economista ganhou o prêmio Nobel, Milton Friedman, diz o único objetivo das empresas é gerar lucro. Eu acho que houve uma mudança de conceito, de mentalidade, mas eu acho que a visão de curto prazo é um dos grandes impeditivos das empresas. Quer dizer, elas também têm que gerar lucro. E quero dizer para vocês que talvez uma das coisas mais interessantes que surgiu na Rio+20 é uma ideia de você fazer com que as empresas incorporem nas suas demonstrações as chamadas externalidades negativas. Quer dizer, hoje, nesse momento agora, na cultura do JK, tem um economista brilhante chamado Pavan Sudeck, que está lançando, que foi quem escreveu dois documentos importantes, a Economia da Biodiversidade e The Green Economy, na Rio+20, lançando um livro chamado, eu não sei como é a tradução para o português, Corporação 2020, em que ele tenta, na verdade, quer dizer, defender essa ideia. Olha, as empresas elas vão, quer dizer, ter que dizer para produzir esse tênis o que de fato custou para produzir esse tênis. E até interessante que a Puma, no seu relatório de sustentabilidade de 2011, é isso, ou 2010, ela tenta contabilizar quanto custou o tênis em termos de emissão de gás de efeito de estufa, em termos de uso de água. Então, eu acho que é um tema que a gente tem que aprofundar e avançar. Com relação ao mercado de carbono, viu, Suzana, eu lamento que ele esteja numa fase difícil, mas eu sou um dos grandes defensores do mercado de carbono, porque eu acho que ele se cria um mercado com finalidades que vão além do mercado em si. Quer dizer, no caso do mercado de crédito de carbono, a ideia era você, quer dizer, estimular o uso de novas tecnologias e fazer com que, quer
quer dizer, países que não tivessem obrigação, de acordo com o protocolo de Kyoto, fizessem investimentos nessa área. Então, eu lamento, inclusive, que nós estejamos vivendo a crise, praticamente o mercado de carbono está numa fase difícil, inclusive o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, até pelas incertezas em relação ao protocolo de Kyoto. Mas eu defendo muito esse tipo de modelo. Quer dizer, por que eu defendo tanto esse tipo de modelo? Porque eu acho que um ator protagonista fundamental nessas questões é um consumidor globalizado consciente. Eu vou comprar, eu sempre digo isso, há uma crítica generalizada aos jovens, que eles são alienados, mas quando um jovem, qualquer um de nós vai lá e diz, vou comprar esse imóvel, mas eu vou verificar se esse imóvel de maneira certificada ele está fazendo uma opção política. Por quê? Porque, quer dizer, a funcionalidade e a utilidade do imóvel é a mesma, e se ele seja de maneira certificada, não é. Mas quando ele exige a maneira certificada, ele está dizendo, eu não quero contribuir para o desmatamento na Amazônia, na África, seja lá o que for. Então, quer dizer, eu defendo muito que o consumidor será um protagonista cada dia mais fundamental do ponto de vista político das nossas questões. A Maristela tem escrito sobre isso, porque eu acho que os atores tradicionais não têm sido capazes de dar conta do recado, com toda honestidade. Então, acho que estimular um consumidor esclarecido, que faça as opções de acordo com determinadas regras, eu acho que é muito importante, inclusive, para influenciar na cadeia produtiva. Vou dar um exemplo para vocês, meio bocó, que é a história, por exemplo, do bem-estar animal. Quer dizer, hoje eu vou comprar uma picanha, vou comprar os vegans que não me ouçam aqui, vou comprar um frango, eu quero ter certeza que no processo de criação desse animal, ele não foi submetido a determinadas práticas que tiram a dignidade desse animal. Esse é um mercado que está crescendo muito com o orgânico. Então, pessoal, eu acho que isso é uma inovação. E só quero dizer que talvez, na minha opinião, para encerrar, eu acho o seguinte, quer dizer, a diferença da minha geração do século XX é que a nossa geração era assim, era esquerda ou direita, ditadura, democracia, masculino ou feminino, quer dizer, opções sempre muito polarizadas. Eu acho que a agenda do século XXI ela é mais flexível e vai permitir, quer dizer, um repertório de escolhas muito maior, o que às vezes não é fácil, inclusive, para todo mundo. Quer dizer, não é mais como era no passado, há 20 anos atrás, que era A ou B, ou isso e aquilo. Hoje não. E eu acho que nós temos que ter a capacidade de ampliar o repertório das pessoas que querem fazer escolhas no nosso campo, desde escolhas políticas, quer dizer, quando eu falo de escolha política, é dentro dos partidos, escolher aquele partido com quem eu mais me identifico. Quer dizer, acho que a opção de participar de sociedade civil é uma grande opção. Eu tenho 3 filhos, uma está aqui, não está prestando atenção, está lá no SMS, tudo bem, Paulo, a gente conversa em casa, tal, mas enfim. Quando eu disse para os meus filhos, o Ricardo lembra disso, vou ser candidato a governador, eles ficaram revoltadíssimos. Mas que loucura, partido político, e um é filiado ao Greenpeace, outro ao WWF, outro é a CS Mata Atlântica. Quer dizer, essa ampliação de repertório, quer dizer, da política se dá na escolha de sociedade civil. Eu vou militar numa entidade que defenda bem-estar animal. Eu vou militar numa entidade que defenda o direito dos animais. Então eu estou colocando isso porque eu acho que a gente tem que ampliar esse repertório cada vez mais e esse é o desafio do século XXI. Eu só quero enfatizar que sustentabilidade, na minha opinião, tem que priorizar a questão planetária, porque eu acho que ela é mais urgente. Quer dizer, eu não consigo conceber, eu discuto muito com amigos comuns meus e do Ricardo, não, a prioridade é combater desigualdade social. É também combater desigualdade social, mas da nossa geração é enfrentar a crise planetária que nós estamos vivendo. Por quê? Porque ela vai agravar a desigualdade social, ela vai agravar os problemas de pobreza, quer dizer, ela será extremamente determinante em todas as outras questões. Por isso que eu acho que ela é tão prioritária.
Mais uma vez, queria agradecer ao Santa Cruz, a todos que estão aqui até 10h30, que paciência, né, Ricardo? Inacreditável. A Mara, que chegou tarde, mas chegou, viu, Mara? Eu estava preocupadíssimo que você não viesse. A Mara está lá, aquela moça simpática, só não pega carona com ela. E muito obrigado, Ricardo, pela sua oportunidade de aprender com ele mais uma vez. Otônio, obrigado. Suzana e Bernardo, muito obrigado a todos vocês. Vou tentar ser rápido, mas não ouvido. Empresas. Está havendo uma revolução na gestão empresarial. Essa revolução se dá porque as empresas elas dependem de uma autorização da sociedade para operar, e a régua está subindo. Quer dizer, a sociedade está exigindo das empresas um compromisso cada vez maior por questões ligadas a meio ambiente, ligadas à saúde e assim por diante. Ao mesmo tempo, o que o Fábio falou está ficando cada vez mais evidente, e as empresas não internalizam custos, esses custos são pagos pelo conjunto da sociedade, e há uma pressão muito grande para essa internalização, e daí porque surgiram os balanços sustentáveis, e há um movimento internacional de unificação de balanços, o financeiro sustentável ao mesmo tempo, na forma de ir garantindo que haja essa internalização dos custos e as coisas fiquem mais transparentes. As empresas também estão tendo um impacto de maior controle social, e que surgiu desde a década passada a gestão multi-stakeholder, onde as partes interessadas começam a exigir participar do processo de governança, e também houve uma revolução na própria governança das empresas, que hoje tem mecanismos bastante sofisticados. Eu diria que, por menos transparentes que as empresas eventualmente possam ser, elas são, na nossa sociedade hoje, principalmente as que têm ações na Bolsa, as instituições mais transparentes da nossa sociedade. Por mais controvertido que isso possa parecer, essa é a realidade, porque as instituições públicas são absolutamente opacas, né, para dizer o mínimo. Ainda nesse campo do lucro, né, esse é um bom debate. Eu sugiro que o Santa Cruz promova um debate sobre o papel do lucro numa sociedade mais justa e sustentável. Por quê? Porque hoje o grande capital está na mão de fundos de pensão, né? Hoje, no Brasil, BNDES, Petros e Previ têm participação nos 13 maiores grupos privados do país. E quem são a Petros e Previ mesmo? Que não dos funcionários do Banco do Brasil e da Petrobras. Então você começa a ter um processo de mistura, vamos dizer assim, dos interesses dos trabalhadores na forma de fundos de pensão em relação aos interesses do capital, e esses conceitos tradicionais começam a se confundir, e o papel do lucro na sociedade começa também a ter significados. Vale a pena esse debate, né? E lucro que não internalize custos que são diluídos na sociedade não é lucro, é apropriação do excedente social de uma outra forma. Mas tem uma bela discussão sobre isso, que acho que vale a pena aprofundar numa outra ocasião. Eu acho que o Fábio já falou sobre os mecanismos de desenvolvimento limpo, mercado de carbono, etc., que estão apenas no seu início, são, junto com reforma tributária e indução tributária, são mecanismos importantíssimos para fazer avançar a agenda. E sobre a questão política, eu já falei um pouquinho, e eu queria dizer o seguinte: os partidos tradicionais, eles estão sofrendo grandes mudanças. E o grande desafio hoje é entender qual vai ser a agremiação política que vai estar em maior sintonia ou menor sintonia com essas grandes transformações. Aliás, eu nem sei se no futuro próximo os partidos serão os principais veículos de participação política na sociedade. O fato que hoje eles são, porque não há eleição
sem o processo cartorial que os partidos representam. Mas eles representam muito mais hoje o processo cartorial do que necessariamente espaços ou partes ou formas diferenciadas de pensar a sociedade. A rede, eu tive na origem da fundação da rede, né, e o Fábio indiretamente também, mas quando a rede foi pensada, ela foi pensada como, não como mais um partido para estar aí, mas qual seria o partido que os jovens não rejeitariam e gostariam de militar em? Porque quando nós tentamos lá atrás fazer essa composição entre sociedade civil e partido político do Partido Verde, ficou evidente que o movimento da sustentabilidade explode os limites dos partidos e qualquer partido deve servir como mais uma instituição desse grande ecossistema que é o movimento da sustentabilidade, mas nunca esgotado. Mas já que é necessário criar um partido, qual é o partido que melhor corresponde às expectativas dos jovens e da política do século XXI? Essa é a tentativa da rede de sustentabilidade. É criar um partido que emule o que há de mais avançado em reflexão sobre o que deve ser um partido em rede hoje no século XXI. Sobre a Marina. A Marina, ela tem sido uma grande catalisadora do que eu chamo desse inconsciente coletivo da sustentabilidade. Ela mesma tem uma formação que eu acho bárbara, ela disse: o carisma não tem sentido que não estar a serviço do avanço das consciências como um todo. Ela mesma não admite, em nenhum momento, e nós temos alguma intimidade com a Marina, o papel de líder do processo mesmo da rede. Agora ela se coloca na posição de ser uma catalisadora dessa consciência da sustentabilidade que vem crescendo no Brasil. Você não retira da Marina uma declaração do tipo: sou candidata a presidente da República. Ela não diz e não dirá isso ainda por muito tempo. Para ela é mais importante o processo de discussão política na construção da rede do que a eventual candidatura dela à presidência da República. E foi muito importante o papel que ela teve, agora recentemente, numa reaglutinação da oposição na resistência à PEC do Edinho Araújo, que limitava a formação dos partidos. É interessante ver como a ação da Marina acabou catalisando a ação de vários senadores e deputados em torno da resistência a essa PEC. Não porque a Marina, eventualmente, lidere qualquer processo organizado nas oposições, porque ela nem cargo político tem, mas porque existe hoje uma aspiração na sociedade que já se expressa através de políticos eleitos por uma nova forma de fazer política. E a rede é uma tentativa nessa direção. Se a rede vai acontecer ou não vai acontecer, aliás, aqueles que querem apoiar a rede, tem pessoas aqui que, levante a mão, que estão colhendo assinaturas de apoiamento. Apoiamento não é filiação ao partido, é apoiar para que ele possa ocorrer, são 550 mil assinaturas necessárias. Mas o mais importante não é se ela vai sair candidata, se não vai sair candidata, se vai sair candidato pela rede, não vai sair candidato pela rede, mas é o processo de discussão que a rede está provocando na sociedade em relação à criação de novos partidos, a forma com que esses partidos devem se constituir, qual é a resposta que os jovens podem dar a novas iniciativas políticas, o que significam essas novas formas de organização da sociedade e como é que elas podem se expressar ou não institucionalmente. Quer dizer, é essa discussão em pauta e essa discussão que a Marina está mais envolvida nesse momento. Sei lá em agosto, final de julho, agosto, se eventualmente a rede se formar, nós vamos ter um posicionamento mais claro da Marina. Mas, por enquanto, e mesmo as pessoas mais próximas, ela não assume a sua candidatura a presidente. E aí, uma última nota, né? A Suzana, agora há pouco, falou alguma coisa sobre mídia. Mídia
não pauta a sociedade, a mídia é pautada pela sociedade. A mídia, ela vai onde há o debate, onde há contradição, contraditório e tal, não necessariamente ela esclarece o processo. Boa parte da antecipação da campanha eleitoral do ano que vem tem se dado muito mais por esse assodamento, né, que tantos partidos como a própria mídia estão fazendo, do que necessariamente do interesse daqueles que seriam protagonistas das eleições do ano que vem. Porque a Dilma, inclusive, só tem para ela antecipar as eleições, da forma que estão sendo antecipadas, só coloca mais ônus sobre os seus próprios ombros, a mesma coisa para Eduardo Campos, o Aécio nem se fala. Então, muita coisa vai rolar, é cedo para a gente antecipar qualquer opinião, mas certamente um processo político novo está se dando na sociedade e certamente o movimento da sustentabilidade vai precisar de um processo político novo para que possa ocorrer. Eu queria agradecer ao Colégio Santa Cruz, essa escola excepcional. Eu queria agradecer a mesa, o Cláudio, a Suzana, o Bernardo, ao Fábio, grande amigo, companheiro de jornada, né? Estamos nisso há tantos anos, e a cada um de vocês que ficou aqui até essa hora nos ouvindo. Muito obrigado. Gostaria então de agradecer aos nossos palestrantes pela super aula aqui que nós tivemos. Lamentar que o tempo, mais tenham sido aí umas horas, parecem sempre poucas para os assuntos todos que a gente deseja, né, abordar, mas que futuramente gostaríamos que eles pudessem voltar aqui ao teatro, ao colégio, para tratar dessa ampliação de consciência que é a ideia de sustentabilidade, talvez a ideia mais importante surgida nos últimos 50 anos no planeta, né? Eu queria também muito agradecer ao nosso anfitrião, Fábio Aidar, ao nosso presidente da Santo, Gabriel Bouchard, e aos meus colegas de mesa. Foi um prazer vocês conosco hoje, e gostaríamos que vocês estivessem presentes também nas próximas palestras que a gente vai fazer pela ESAM. Muito obrigado, boa noite.